Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Not Soccer. Eu sou o Pente. Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Guia da PL. Tá chegando o começo do campeonato e a gente tá chegando ao fim aqui dos times que a gente tem que cobrir, tem que falar com vocês. Hoje eu tô aqui para falar do Manchester City, um time que não precisa de tantas introduções hoje em dia, um dos melhores projetos de futebol do mundo, falando do que acontece em campo, também na parte administrativa, a referência de projetos multiclubes do mundo, né, que virou um modelo endêmico, né, muita gente tentando fazer, o Manchester City é precursor nisso, e certamente é um dos exemplos de maior sucesso nesse sentido, especialmente olhando a joia da coroa Manchester City. É um time que tem hoje a gestão de Abu Dhabi, e se a gente fizer um recorte um pouquinho mais amplo historicamente, não foi sempre assim, né? A entrada da gestão de Abu Dhabi, da compra do clube, ela é muito significativa, ela é um divisor de águas na história do clube, né? Se a gente olha no começo dos anos 2000, era um time que passava por algumas dificuldades, chegou a ser rebaixado para a terceira divisão, o que é uma coisa baixa, né? Uma coisa historicamente ruim para o Manchester City. Não é que o Manchester City sempre estava na terceira divisão, como alguns rivais aí sempre brincam, esse tipo de coisa. Não é verdade, mas a verdade é que era um time que oscilou, passou por alguns períodos lá atrás, num passado bem mais longínquo, bons períodos, em termos de resultado, de títulos e tal. E nesse recorte aqui, se a gente fizer esse recorte dos 20 anos, a gente vê um Manchester City que, no começo dos anos 2000, estava com algumas dificuldades estruturais, foi um time que se reestruturou em termos de custos, de atuação e tal, e de lá para cá, curioso dizer, porque várias coisas acontecem, mas é um time que tem uma trajetória essencialmente, constantemente crescente, né? Então a gente vê o City eu diria que entre 2000 e 2007, 2008, um City que se reestrutura e sai de um ponto baixo de estar na terceira divisão, sobe para a Premier League, depois é rebaixado, depois fica por ali, sobe e tem um pouco mais de constância. E aí a primeira grande virada de chave aqui dessa história o Manchester City é comprado, e o Manchester City não é comprado originalmente pelo Sheikh Mansour. O Manchester City é comprado, se eu não me engano, no começo de 2008. Eu até anotei para tentar não estragar a pronúncia, mas é pelo Thaksin Shinawatra. Eu acho que é assim que se pronuncia, e eu peço desculpa se não for. Ele faz a primeira aquisição do clube. E aí o que é muito curioso nessa história, pouca gente lembra, né? Só quem acompanha um pouco mais de perto é que você deve estar falando, pô, esse não é o Sheikh Mansour. Exatamente. O que acontece ele tem, não é exatamente a mesma situação, mas relativamente similar ao que aconteceu com o Roman Abramovich, de ter alguns bens bloqueados ali por questões políticas. Ele tem isso e é forçado a vender o clube. E aí sim entra Abu Dhabi, né, que é o grande ponto de virada aqui do clube nessa história, nesse recorte. Isso vai sendo construído. Aí se a gente olhar o período Abu Dhabi, é uma coisa, sinceramente, eu acho que é uma aula assim, são aprendizados sucessivos de um projeto que melhora e melhora e melhora e melhora e constrói coisas aos poucos, né? O Grupo Abu Dhabi, logo que entra, cai naquela tentação de vamos comprar todo mundo, né? Eu anotei até vários nomes aqui, mas dá para a gente fazer de memória, assim. A gente fala da era Robinho, depois a gente fala de gastos relevantes, assim, para a época, Gareth Barry, Roque Santa Cruz, Colo Touré, Carlos Tevez, alguns desses muito bons que eu estou falando, participaram de times importantes do City. A Adebayor estava nessa lista. Enfim, o City passou por um Julian Lescott, que na época foi uma contratação que depois teve impacto até importante. Vários desses jogadores tiveram alguma ressonância ali na história do City, mas foi um período de muito investimento e de um projeto que ainda estava se encontrando, né? Aos poucos isso começa a dar fruto. Então você tem talvez um marco importante disso é o apontamento do Mancini. Mancini, que eu sei que para alguns torcedores do City é muito ídolo, para outros é um pouco mais questionado, mas fato é que foi um cara muito importante nesses primeiros passos do Manchester City, né? O Manchester City ganha uma FA Cup em 2010, 2011. Depois a gente tem aquele episódio do Agüero lá contra o Queen's Park Rangers, né? Que tira a camisa, Agüero! Que foi um momento doído aqui para mim como torcedor do Manchester United. Ganham no último minuto do campeonato com saldo de gols e tal.
E ali começa, né? Então a gente começa a ver a construção de fato do projeto, o projeto começar a dar fruto, os investimentos começarem a dar fruto, e acontece no backstage também uma coisa importante, né? Depois disso, depois da era Mantini, vem a era Pellegrini. Pellegrini que já pega um time já com uma cara mais estabelecida, o Manchester City é campeão já ali com eles, então assim, com ele, então você já não tem mais aquela novidade de, putz, o Manchester City ganhou o primeiro título em 35 anos, que foi o caso do título da FA Cup. Não. Você já tinha um projeto estabelecido, um projeto que tinha investimento contínuo e que começava a se estruturar por trás das cenas de uma forma muito importante, né? O City fez um movimento gradativo de observar aquela estrutura do Barcelona que tão bem funcionou em 2010, 2011, 2009 e trazer esses caras para dentro pouco a pouco, né? Então o Tiki Bergenstein e o Ferran Soriano são trazidos como grandes cabeças do projeto, cabeças administrativas do projeto para estruturar a estrutura de futebol mesmo do grupo City. E a partir daí o City começa a galgar passos até mais sérios no sentido de serem coisas mais sustentáveis, não só na base do eu estou pagando aqui mais dinheiro do que todo mundo, então eu vou comprar vários jogadores, algum vai virar. Começa a ter uma cara de um projeto que é o projeto que a gente vê hoje e é tão indiscutivelmente respeitável, né? Tão indiscutivelmente bom. Então você tem essa era com o Pellegrini, que já era um ensaio para o que era a estrutura ideal dos caras, e eles coroam isso, eles fecham essa equação com a chegada do Guardiola. Né? Então, de forma bem resumida aqui, passando pela evolução desse projeto do City, eu acho que o ápice dessa evolução é o que estamos vivendo, efetivamente, é a chegada do técnico que eles entendiam que era a peça ideal, e aí com o Guardiola você já vem um City em outro nível, né? É verdade que quando o Guardiola chega, ele desmonta boa parte do time que era do Manuel Pellegrini, tinha, acho que uma renovação importante de gerações, né? O City que teve uma primeira geração nessa época, né? Teve uma geração já bem importante anterior de Davi Silva, de Agüero, de Touré, de Vincent Kompany, Zabaleta, Joe Hart, enfim, teve vários desses jogadores que foram pilares, assim, foram muito importantes para a primeira sequência de títulos do City, mas que chegou a hora de renovar, de reciclar, e o Guardiola faz isso de uma forma até bem disruptiva. Na primeira temporada do Guardiola são feitas várias vendas, várias compras, como é natural, algumas dão certo, outras nem tanto, e é uma primeira temporada de transição, né, se a gente for olhar o patamar do trabalho que o Guardiola colocou depois, né, dali para frente. E aí, a partir daí, realmente a gente vê um trabalho do Guardiola que fica cada vez mais indiscutível, né, um trabalho que é fenomenal, e a gente vê esse time evoluindo e ganhando de forma muito dominante e sistemática, enquanto evolui. É muito doido, isso é uma sensação muito maluca, assim, para quem acompanha a Liga muito de perto. Você tem quase a certeza que esses caras vão ganhar uma boa porcentagem dos jogos deles, né? É um jogo de muito controle, de pouca variância, e isso foi migrando, né? A gente vê talvez o primeiro grande time da era Guardiola era um time mais agudo, um time que a gente até brinca aqui no canal, que era um pouco mais divertido de assistir, né? Um time que ia mais para cima, o time dos Centuriões tinha muito disso, né? Então era um time que fazia 3, 4, 5 gols e aí começava a tocar a bola e fazer aquela gestão mais cruyffiana do jogo, né? E o City foi morfando, né? O City foi evoluindo, conforme as peças também foram mudando, o City foi evoluindo para um modelo de jogo de mais controle, um pouco menos agressividade, e foi esse modelo de jogo que muita gente critica. Eu, inclusive, não é meu modelo de jogo favorito de assistir, né? Por vezes a gente que assiste aqui todos os jogos, tem jogo que realmente fica monótono, porque ele é muito fácil, mas ao mesmo tempo, o jogo fica muito fácil, mas ao mesmo tempo não é um jogo que está ali para te entreter, o jogo está ali para ganhar, e o City está fazendo a dele, o Guardiola está na dele nessa proposta, mas é um jogo que acaba sendo muito mais pausado, um jogo que acaba tendo menos eventos ali do que o normal por conta dessa superioridade desse controle. E o City foi migrando desse modelo avassalador para um modelo de controle sob o Guardiola, né? Os dois times sendo do Guardiola, mas uma proposta que ele foi adaptando ao longo dos anos. E curiosamente, tô rasgando menos elogios para esse modelo mais recente, mas foi justamente esse modelo recente que deu o treble para o Manchester City. Então, assim, que teve sucesso, teve, né? O City soube naquela temporada do treble
acelerar na hora certa. Era uma temporada que pouca gente vai lembrar, mas não era a temporada mais brilhante da era Guardiola, tinha críticas, tinha alguns enfrentamentos, alguns questionamentos de, putz, será que o Haaland fazia sentido naquela configuração? E o City soube mostrar e soube acelerar na hora certa. E fiz todo esse contexto aqui para chegar na temporada passada, que talvez tenha sido uma temporada fazendo uma crítica ao incriticável, né? Talvez tenha sido uma temporada que não foi uma temporada espetacular para os altíssimos patamares do que o City é hoje, né? O City, na minha opinião, joga não sei se joga o melhor futebol, mas é o time mais capaz de jogar o melhor futebol no mundo. Ou certamente na Liga Inglesa, para ficar na minha caixinha de especialidade aqui. E o City foi só, entre muitas aspas, campeão inglês na temporada passada. O que, para um patamar, você vê como a evolução de fato é constante, né? Para um time que veio lá de onde veio, você vê onde estão, e hoje só ganhar a Liga é uma temporada média, não dá para chamar de um sucesso retumbante. Isso passa por uma eliminação na Champions League, isso passa por perder a final da FA Cup para um time frágil do United, para um time ruim do United, e esse eu posso falar porque é meu time. Então, assim, foi um City que teve algum sucesso, um sucesso muito importante da Liga, é a quarta vez consecutiva que vence a Liga, então, assim, é um time indiscutivelmente dominante, indiscutivelmente a força favorita, inclusive para essa próxima temporada, mas é um time que não passou pela sua temporada mais brilhante, né? Depois de uma temporada de sucesso absoluto do Treble, de ganhar absolutamente tudo, você tem quase uma espécie de ressaca com aquele modelo de jogo que eu introduzi de muito controle, talvez quase passando da linha, de ser controle demais e às vezes um City que deixa de agredir para controlar, né? Isso, de novo, é uma opinião, mas é uma opinião relativamente bem embasada, assim, no sentido de não só porque a gente assiste tudo, mas porque eu sei que tem muito torcedor do City que divide um pouco dessa sensação de, cara, a gente é tão melhor do que o outro time, faz uns 3 antes de começar a rodar a bola. E a minha leitura, eu fiz todo esse preâmbulo para falar que eu acho que o próximo City aqui que a gente está vendo, e algumas movimentações corroboram com essa minha suspeita, eu acho que o City deve voltar a ser um time um pouco mais agressivo, um pouco mais agudo nessa próxima temporada, né? O que a gente tem, né, fazendo o recorte dessa temporada, o que foi feito, o que está acontecendo e o que pode acontecer, né? O City, por enquanto, tem uma janela de talvez saídas mais proeminentes do que chegadas, né? A gente tem a venda super recente aqui do Julián Álvares por 75 milhões de euros, mais 20 para o Atlético de Madrid, uma venda do caralho, um time que comprou o Álvares muito barato para uma posição de composição de elenco, e sim, por mais que ele tenha sido importante, a grande verdade, e o torcedor do City vai saber o que eu estou falando aqui, a grande verdade é que o Álvares não é uma peça vital para esse time do Manchester City, por mais que tenha ido bem em vários momentos. Então é uma venda espetacular, assim. Fez a venda de alguns jogadores de base, então o Taylor Hogwood-Bellis foi para o Southampton por 20 e poucos milhões, você tem a venda do Sérgio Gomes, que era uma peça que não vinha sendo utilizada, esse sim talvez seja uma contratação que não virou, né, para os ótimos patamares do City não virou, fez algumas vendas assim de menor importância, apesar de vender bem, o City que virou um time que vende muito bem, e a gente ainda tem uma janela em aberto, estou gravando isso aqui dia 13 de agosto, então a gente ainda tem alguns movimentos que podem acontecer, né? Acho que especialmente com um City muito capitalizado, o City não é um time de grandes carências no elenco, a gente está falando de um dos melhores elencos do futebol europeu, mas, aí aqui vai um pouco de opinião, né? O City acaba de perder o Julián Álvares, então talvez uma peça que reponha ali, e não precisa ser uma peça de 95 milhões, mas uma peça de composição de elenco, de alternativa para quando um Haaland não puder jogar e você não quiser usar um falso 9, talvez essa peça possa ser trazida, mas de forma até menos prioritária do que, para mim, a segunda opção ou a segunda posição que daria para preencher, que é a posição de um meio-campista, né? O Manchester City tem um Rodri, que é um pilar, é uma rocha desse time, mas que é um jogador que vem há temporadas falando, cara, não consigo jogar essa quantidade de jogos de novo, é um cara que vem reclamando de cansaço, a gente ainda não vê isso no jogo, o jogo do Rodri é perfeito, mas é um jogador que está esboçando esse pedido de ajuda, né? E você tem, e é um elenco, é uma área do campo ali onde o City talvez tenha tido um dos maiores erros recentes de contratação, que foi o Calvin Phillips, né? Pelo menos até agora. Calvin Phillips, que é um dos nomes que é cotado para sair, parece que não vai, não tem, pelo menos eu não vi notícias muito, muito sólidas de saída dele.
um jogador que era ótimo no Leeds, excelente, e virou uma peça irreconhecível no City. A gente viu nessa passagem por empréstimo ali no West Ham também, de fato passa por um momento estranho, por um momento ruim. O City que ainda pode até vender o Cancelo. Então, falando de chegadas, né, falei bastante de saídas aqui, mas falando de chegadas, para mim você vê esses dois espaços de forma um pouco mais clara num elenco que é fabuloso de fato, né? Talvez o espaço por um meio-campista, teve notícia com o Bruno Guimarães mais cedo, na janela, parece que isso se reacende aqui mais para o final da janela, o City está muito capitalizado para isso, e talvez uma peça para a reposição do William Alvarez. Fora isso, você fala de um elenco que é muito completo, né? Você tem sempre o dilema do Kyle Walker nessa configuração do Manchester City, que é uma peça muito única. Eu sei que tem gente que torce o nariz para ele, mas ele tem um papel tático e uma característica individual dele que é muito difícil de repor e que traz um benefício muito específico para o Manchester City de poder subir um pouco mais a linha, porque é um cara que faz a cobertura como poucos. E esse é um cara que já chega um pouco mais velho nessa temporada, então o Manchester City provavelmente começa a pensar em alguma reposição. Agora não está claro se essa reposição já está no elenco ou seria um cara externo. Mas assim, não é um time que tem buracos e grandes carências, é muito mais uma questão de, putz, afinar aqui, eu acho que dá para acrescentar uma peça ali. A gente aguarda o desdobramento e o fechamento aí da janela. E aí a gente chega, por fim, nas duas últimas sessões, né? O que é esse time do Manchester City? Hoje a gente tem, eu vou citar peças relevantes também aqui, a gente tem Ederson e Ortega como opções de goleiro. O Ortega que ganhou muita proeminência na temporada passada, um puta goleiro, debaixo da trave, super interessante, um perfil super legal, assim, super complementar para o jogo do Manchester City, assim como é o Ederson, né? O Ederson que é muito craque com a bola no pé, o Ortega talvez seja um goleiro um pouco mais completo debaixo da trave e um pouco menos craque, mas assim, são duas excelentes opções. O Ederson que até ensaiou sair, parece que não vai sair. Na lateral esquerda você tem a opção do Gvardiol, que se firmou no final da temporada passada, começou a fazer gols, enfim, virou uma peça importante, podendo rodar ali com o Rico Lewis, que pode jogar tanto na esquerda quanto na direita das laterais. Como zagueiro você tem a opção de Ake, de John Stones, você tem Rubem Dias, você tem Akanji, enfim, é um elenco bastante completo, assim, tem bastante variedade, bastante combinação que o Manchester City consegue empregar aqui, e o próprio Kyle Walker que eu mencionei. No meio de campo, como eu falei, você tem um Rodri que hoje é uma peça absolutamente vital para esses caras. A gente vê o que acontece com o City sem o Rodri versus com o Rodri. Ele tem um impacto muito importante no controle de jogo, em como ele dita o ritmo desse Manchester City que parece intransponível, parece um time assim blindado quando ele está em campo. No meio de campo, a gente teve uma temporada que oscilou, né, mas junto com o Rodri você teve um protagonismo um pouco maior do Kovacic mais para o final da temporada e vem jogando bem na pré-temporada. Kevin De Bruyne, que sofreu com algumas lesões, mas que é uma peça, continua sendo uma peça-chave, o foco criativo desse time quando ele está em campo. E aí você tem opções que podem compor isso, né? Você tem até o Matheus Nunes nesse elenco, mas não foi uma peça que chegou, não teve uma primeira temporada tão boa. Você tem o próprio Calvin Phillips, que eu mencionei, e ali no ataque, que são caras que são meio meias e meio atacantes, você tem o Phil Foden, que teve uma temporada, a melhor temporada dele pelo City até aqui. Você tem o Bernardo Silva, que é uma peça-chave nesse elenco, seja em composição tática, seja em papel efetivo ali que ele está fazendo dentro de campo, na retenção de bola, um jogador muito especial. E você tem o Savinho, né? O Savinho que foi a única contratação do Manchester City para a temporada até aqui, que é quase não é uma contratação, né? Que ele vem de dentro do grupo Manchester City, do grupo City, perdão. Ele vem do Troyes, eu não sei pronunciar o nome desse time. E de novo, é uma sinalização um pouco de um time mais agudo, como eu tinha mencionado, né? O Savinho que talvez reflita um pouco do papel do que o Jeremy Doku pode fazer pelo outro lado e fez já na temporada passada. Então você tem Foden, Silva, Savinho, e aí do outro lado, e aqui de novo os lados são figurativos, é só para ilustrar, você tem o Jeremy Doku, você tem o Jack Grealish, que tinha feito uma grande temporada na temporada do Treble, na temporada passada não teve e já começa lesionado nessa temporada, mas foi uma peça muito importante. E você tem o Bob também, que vem surgindo, uma peça super interessante, assim, um cara que é bom ficar de olho, muito habilidoso, moleque, muito bom jogador. E o centroavante, claro, um pilar, o Erling Haaland, né? Time super completo, é um pouco do que eu falo, que assim, é difícil acrescentar muito a esse time, mais do que o City já acrescentou no sentido de a contratação do Savinho é uma que parece fazer muito sentido e o grupo parece muito conciso. Em termos de expectativas, vamos lá, para a gente fechar
esse vídeo, né? Expectativas para a temporada. Acho que a expectativa natural do Manchester City é de um favoritismo ao título em inglês, né, dentro da liga. E isso faria do City 5 vezes campeão consecutivamente, né? O City que já faz a série de 4 vezes campeão, o que é uma coisa histórica, e tem toda a condição de fazer o 5º título. Acho que o maior postulante ao City, talvez nessa temporada, seja o Arsenal, que vem com um projeto crescente, um projeto sério, mas é impossível ignorar o Manchester City nessa equação, inclusive como favorito. E aí, o último ponto que eu queria falar, que eu mencionei no comecinho do vídeo, que eu acho que vale, pelo menos, sinalizar que isso está acontecendo aqui, é que nessa temporada existe uma expectativa que a gente tenha o desfecho das 115 acusações do Manchester City de obstrução e de fraude financeira, que foi uma investigação que a Premier League vem fazendo há anos. Isso está rolando na mídia também, já tem bastante tempo, e sempre acaba sendo postergado. Há poucos dias saiu uma notícia que as audiências começariam aí nos próximos meses, e que a expectativa é que em janeiro a gente tenha um desfecho para isso. Eu menciono isso aqui na expectativa da próxima temporada porque a gente não sabe o que pode vir desse tipo de julgamento, né? Pode vir desde totalmente inocente, como foi lá com a UEFA, o Manchester City acha alguma defesa para as acusações, ou prove que de fato é inocente, até uma coisa mais extrema, de dedução de pontos, como a gente viu na temporada passada, e pela quantidade, pelo corpo do Manchester City, a gente está falando de infrações que, se forem provadas, seriam muito mais sérias e muito mais agravadas do que, por exemplo, um caso de um Everton ou de um Nottingham Forest, como a gente viu nos últimos anos. Então, no último ano especificamente. Então, isso aqui veio um grande imponderável da temporada do Manchester City, né? Vai ter algum efeito prático isso, sim ou não? Não dá para saber, realmente não dá para saber. Existe uma pressão política por trás disso. Isso é uma live por si só, tá, pessoal? Não estou aqui para dar nenhuma opinião sobre isso. Mas simplesmente apontar que isso é um fator que pode também mexer um pouco no prognóstico da temporada do City. Em condições normais, se nada sair disso aqui, a minha expectativa é que eu esteja falando aqui do campeão de novo, e dessa vez da temporada 24-25. Tá joia, pessoal? Um abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui.